O Salmo 133 não é apenas um cântico de louvor, mas uma chave espiritual que muitos acreditam ter o poder de curar doenças e restaurar energias vitais. Suas palavras falam sobre união e harmonia, mas escondem um significado muito mais profundo, um segredo ancestral, que místicos e religiosos utilizam há séculos para atrair bênçãos e curas. A referência ao óleo precioso derramado sobre a cabeça não é apenas uma metáfora, mas um símbolo de unção e purificação, um elemento presente em rituais de cura desde os tempos antigos. Mas como exatamente essa oração pode influenciar nossa saúde? Será que o simples ato de recitá-la pode ativar forças ocultas capazes de transformar nosso corpo e nossa alma? Muitos afirmam que sim, e há relatos impressionantes de pessoas que encontraram alívio para enfermidades ao usar o Salmo 133 como uma ferramenta espiritual. Mas há uma maneira correta de utilizá-lo? E o que a ciência diz sobre isso? Continue comigo, pois agora vamos explorar os mistérios desse salmo sagrado e como ele pode ser a chave para sua cura. O Salmo 133, à primeira vista, parece apenas um cântico que exalta a união e a fraternidade. Mas aqueles que se aprofundam em seus versos descobrem algo muito mais poderoso. Há séculos, esse salmo tem sido utilizado em rituais espirituais de cura, pois acredita-se que suas palavras carregam uma vibração especial, capaz de restaurar o equilíbrio do corpo e da alma. O óleo precioso mencionado nos versículos não é apenas uma metáfora, mas um símbolo de purificação e consagração, usado em antigas cerimônias para afastar doenças e fortalecer o espírito. Muitos estudiosos sugerem que essa passagem contém códigos ocultos que ativam forças divinas e promovem a regeneração do corpo. Mas como isso realmente funciona? Seria o poder da fé, a força da palavra ou algo ainda mais profundo, que a ciência ainda não conseguiu explicar? Aqueles que ousaram experimentar esse salmo como um remédio espiritual relatam curas inexplicáveis e transformações impressionantes. Mas qual o segredo para que essa oração realmente funcione? O Salmo 133, além de ser um cântico de louvor, é um verdadeiro código sagrado, carregado de mistérios e significados ocultos. A princípio, ele parece apenas exaltar a união e a fraternidade, mas muitos estudiosos do esoterismo acreditam que suas palavras vão muito além. Há algo nesse texto que ressoa de forma profunda no plano espiritual. Uma energia capaz de alterar não apenas o estado emocional, mas também o físico. Entre suas frases, há referências ao óleo precioso, um símbolo ancestral de unção e purificação, usado desde os tempos antigos em rituais de cura. Mas como palavras escritas há milhares de anos poderiam influenciar nossa saúde? E mais importante, como utilizá-las corretamente para acessar essa força oculta? Para entender esse mistério, é preciso compreender um conceito essencial dentro das tradições espirituais, o poder vibracional das palavras sagradas. Na tradição esotérica e mística, acredita-se que cada palavra carrega uma frequência vibratória específica que pode interagir diretamente com nossa energia vital. Mantras, orações e cânticos religiosos são usados há séculos para alterar estados de consciência, afastar influências negativas e até mesmo curar doenças. O Salmo 133, quando recitado com fé e devoção, pode se transformar em uma poderosa ferramenta de cura, ativando forças ocultas que restauram o equilíbrio do corpo e da alma. O segredo está na repetição e na intenção colocada em cada palavra. Não é apenas ler ou declamar o salmo mecanicamente, mas sentir suas vibrações e permitir que sua energia penetre no mais profundo do ser. Algumas tradições ensinam que a recitação desse salmo deve ser feita em momentos específicos do dia, em locais de silêncio e concentração, para que seu efeito seja potencializado. Mas será que há comprovação para isso? Ou seria apenas uma crença sustentada pela fé? O que muitos ignoram é que a ciência tem estudado, ainda que de forma tímida, os efeitos da oração e da vibração sonora sobre o corpo humano. Experimentos, realizados em diversas partes do mundo, já demonstraram que palavras ditas com intenção podem alterar a estrutura da água, modificar padrões de frequência cerebral
e até influenciar a recuperação de pacientes enfermos. Se considerarmos que nosso corpo é composto majoritariamente por água, não seria tão difícil imaginar que palavras carregadas de energia espiritual possam realmente influenciar nossa saúde. Seria esse o segredo por trás do Salmo 133? Muitos relatos de pessoas que o utilizam em seus rituais indicam que sim. Elas falam sobre alívio imediato de dores, sensação de paz profunda e, em alguns casos, até mesmo curas inexplicáveis. Mas será que qualquer pessoa pode ativar esse poder? Ou existe um método específico para obter resultados reais? Entre os praticantes dessa tradição, há um conhecimento transmitido de geração em geração sobre a forma correta de utilizar o Salmo 133 para curas espirituais e físicas. Algumas práticas envolvem o uso de velas brancas, óleos essenciais e até banhos energéticos que acompanham a recitação do Salmo. Outras técnicas recomendam sua repetição durante 7 dias consecutivos, sempre no mesmo horário, criando um campo de energia contínuo em torno do praticante. Além disso, há aqueles que defendem que a recitação deve ser feita em voz alta, para que a vibração sonora amplifique seus efeitos. Mas por que esse número de dias? Qual a relação entre o ritmo da recitação e os ciclos naturais do corpo e do universo? Isso nos leva a um ponto ainda mais intrigante: os depoimentos de pessoas que experimentaram essas práticas e relataram mudanças profundas em suas vidas. Seriam apenas coincidências ou estaríamos diante de um dos segredos mais antigos da humanidade? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa. Ao longo dos séculos, o Salmo 133 tem sido utilizado como uma ferramenta de cura, proteção e elevação espiritual. Religiões, místicos e ocultistas de diferentes partes do mundo continuam a usá-lo, confiantes de que há algo mais por trás dessas palavras. Mas o que realmente acontece quando nos conectamos com esse salmo? O que a história, a espiritualidade e até mesmo a ciência têm a nos dizer sobre essa prática? Se você quer saber como esse salmo pode mudar sua vida, continue comigo, pois agora vamos mergulhar nos mistérios dessa poderosa oração. Desde os tempos antigos, o Salmo 133 tem sido considerado uma poderosa ferramenta espiritual para alcançar cura e equilíbrio. Muitos acreditam que suas palavras carregam uma energia sagrada capaz de restaurar não apenas o corpo, mas também a mente e a alma. Mas qual é o segredo por trás desse salmo? Seria apenas a força da fé, ou existiria um conhecimento oculto sobre como ativar seu verdadeiro poder? Ao longo da história, diferentes tradições espirituais desenvolveram métodos específicos para potencializar os efeitos dessa oração, criando rituais que envolvem horários específicos, elementos simbólicos e uma conexão mais profunda com o divino. Será que qualquer pessoa pode experimentar seus benefícios? Ou é necessário seguir um caminho preciso para despertar essa força espiritual? O que está por trás dos testemunhos de pessoas que afirmam ter sido curadas após recitá-lo? Agora vamos explorar como esse salmo pode ser utilizado corretamente para alcançar resultados surpreendentes. Para que o Salmo 133 manifeste todo o seu poder, muitos praticantes recomendam que ele seja recitado durante 7 dias consecutivos, sempre no mesmo horário. O número 7, presente em diversas tradições místicas e religiosas, está ligado a ciclos naturais e processos espirituais de transformação. Ao repetir o salmo diariamente, cria-se uma espécie de campo energético ao redor do praticante, intensificando a vibração das palavras e fortalecendo sua conexão com a espiritualidade. Mas a simples recitação pode não ser suficiente. Algumas tradições sugerem que a oração deve ser acompanhada de outros elementos sagrados, como velas brancas, azeite ungido e até mesmo banhos de ervas purificadoras. A vela branca representa a luz divina e a elevação espiritual, enquanto o azeite ungido, mencionado no próprio Salmo, simboliza a purificação e a unção do corpo e da alma. Mas como esses rituais podem realmente influenciar nossa saúde? Será que há uma explicação por trás desses métodos? Muitas práticas espirituais
envolvem o uso de símbolos e elementos naturais que, segundo a tradição, atuam como catalisadores de energia. A ciência moderna já comprovou que rituais e orações podem reduzir os níveis de estresse, melhorar a imunidade e até acelerar processos de cura. Mas será que há algo mais profundo acontecendo? Alguns pesquisadores sugerem que a repetição do Salmo 133 pode funcionar como um mantra, ajustando a mente e o corpo a frequências mais elevadas, promovendo o bem-estar e desbloqueando energias que impedem a recuperação. Além disso, o estado de concentração e fé durante o ritual pode influenciar diretamente a química do cérebro, liberando substâncias que favorecem o equilíbrio emocional e físico. Mas se isso é verdade, por que a medicina tradicional ainda reluta em aceitar o poder da oração, entre aqueles que seguem essas práticas, há incontáveis relatos de pessoas que experimentaram curas surpreendentes ao utilizar o Salmo 133. Algumas afirmam que dores crônicas desapareceram. Outras dizem que sintomas de doenças começaram a regredir sem explicação médica. Mas o que esses testemunhos têm em comum? Em quase todos os casos, os praticantes afirmam que o segredo está na intenção e na entrega total durante a recitação do salmo. Não se trata apenas de repetir palavras mecanicamente, mas sim de sentir cada verso, visualizando a cura acontecendo e acreditando verdadeiramente no processo. Essa conexão entre mente, emoção e espiritualidade pode ser a chave para entender por que algumas pessoas conseguem alcançar resultados extraordinários, enquanto outras não percebem mudanças. O Salmo 133 pode de fato ser uma ferramenta de cura, mas sua eficácia pode depender diretamente da forma como é utilizado, seja por influência da fé, por forças espirituais invisíveis ou por processos ainda não totalmente compreendidos pela ciência. O fato é que esse salmo continua a ser um dos mais utilizados para a busca da cura. Mas será que esses métodos são acessíveis a todos? E mais importante, existe um momento certo para utilizá-lo? Agora vamos explorar os testemunhos mais impressionantes de pessoas que afirmam ter experimentado milagres através desse salmo e entender como ele pode ser um verdadeiro portal para a restauração da saúde e do espírito. Ao longo dos séculos, o Salmo 133 tem sido um mistério envolto em fé, espiritualidade e curas inexplicáveis. Muitos acreditam que suas palavras carregam um poder capaz de transformar vidas, restaurando a saúde física e emocional daqueles que o recitam com devoção. Mas o que há de tão especial nesse salmo? Seria apenas a força da fé? Ou um conhecimento oculto que poucos compreendem? O mais intrigante é que, em diferentes partes do mundo, há relatos de pessoas que experimentaram curas surpreendentes ao utilizar essa oração. Alguns falam de dores crônicas que desapareceram sem explicação. Outros contam que doenças graves regrediram após dias de recitação fervorosa. Mas seriam essas experiências apenas fruto da sugestão? Ou estaríamos diante de algo que desafia os limites da ciência e da lógica? O que faz com que esse salmo, em particular, tenha sido associado a tantas curas ao longo da história? Agora vamos mergulhar nos relatos mais impressionantes e entender se há um padrão entre aqueles que afirmam ter sido transformados por essa oração. Em fóruns espirituais e grupos de oração, encontramos testemunhos impressionantes sobre o Salmo 133. Um dos casos mais marcantes é o de uma mulher que sofria de dores nas articulações há anos e, após uma semana de recitação contínua do Salmo, relatou que os sintomas simplesmente desapareceram. Médicos não conseguiram explicar o que aconteceu, mas ela atribui sua cura à vibração espiritual das palavras que recitou com fé absoluta. Outro relato intrigante envolve um homem diagnosticado com uma condição grave no coração. Sem muitas opções de tratamento, ele decidiu seguir um ritual recomendado por um líder espiritual, recitando o Salmo 133 todos os dias ao amanhecer, enquanto ungia o peito com azeite consagrado. Após algumas semanas, novos exames indicaram uma melhora inesperada, contrariando todas as previsões médicas.
Esses são apenas alguns exemplos entre muitos relatos que circulam nos bastidores da espiritualidade. Mas o que realmente está acontecendo nesses casos? Seria a força do pensamento positivo, uma intervenção divina ou algo ainda mais profundo e desconhecido? O que chama a atenção em todos esses relatos é que, independentemente da condição de saúde, as pessoas que afirmam ter experimentado curas através do Salmo 133 sempre descrevem um mesmo sentimento, uma profunda sensação de paz e conexão com uma força maior. Alguns mencionam ter sentido uma energia percorrendo o corpo enquanto recitavam os versos, como se estivessem sendo tocados por algo invisível, mas extremamente real. Outros falam de sonhos reveladores e sinais que começaram a aparecer no dia a dia, como se o universo estivesse respondendo à sua devoção. Há ainda aqueles que garantem que não apenas foram curados, mas que suas vidas se transformaram completamente, trazendo uma nova compreensão sobre a espiritualidade e o poder das palavras sagradas. Mas será que essas experiências podem ser explicadas de forma lógica? Ou há algo acontecendo em um nível que ainda não conseguimos compreender? A ciência já demonstrou que o estado mental e emocional de uma pessoa pode ter um impacto significativo sobre sua saúde física. Estudos indicam que a oração e a meditação podem reduzir o estresse, fortalecer o sistema imunológico e até acelerar processos de cura. Mas o que acontece quando uma oração específica, como o Salmo 133, é repetida com total entrega e intenção? Poderia existir uma frequência energética ativada por essas palavras que influencia diretamente o campo vibracional do corpo? Algumas teorias sugerem que os salmos, por serem compostos em um padrão poético e ritmado, carregam uma vibração especial que pode alterar estados emocionais e até físicos. Será que estamos lidando com um conhecimento que já era compreendido por civilizações antigas e que de alguma forma foi esquecido ao longo do tempo? O fato é que os relatos continuam surgindo, e aqueles que vivenciaram essas experiências são categóricos ao afirmar que não foi coincidência. Para eles, o Salmo 133 é uma ferramenta de conexão com algo maior, um canal de cura que vai além do que os olhos podem ver. Mas será que qualquer pessoa pode acessar esse poder? Ou existe um segredo oculto sobre como recitá-lo corretamente para alcançar tais resultados? E mais importante, há algo que a ciência ainda não conseguiu decifrar sobre a relação entre a espiritualidade e a cura? Nos próximos momentos vamos aprofundar essa investigação e descobrir se existe uma explicação concreta para esses fenômenos, ou se o Salmo 133 permanece como um dos grandes mistérios da fé. Ao longo da história, a humanidade sempre buscou respostas para os mistérios da cura. Enquanto a medicina evoluiu e trouxe avanços extraordinários, muitos ainda recorrem à espiritualidade como um complemento essencial para a recuperação física e emocional. O Salmo 133, associado a relatos de curas surpreendentes, levanta uma questão intrigante. Seria ele apenas uma forma de conforto psicológico, ou conteria um segredo que a ciência ainda não compreendeu totalmente? Apesar do ceticismo de alguns, diversos estudos modernos têm mostrado que a oração e a meditação podem influenciar diretamente o corpo humano, reduzindo o estresse, fortalecendo o sistema imunológico e até acelerando processos de cura. Mas como exatamente isso acontece? O que a ciência tem a dizer sobre o poder oculto das palavras e a conexão entre mente, corpo e espírito? Estaríamos diante de um fenômeno que desafia a lógica convencional? Ou a explicação pode estar nos próprios mecanismos internos do cérebro humano? Pesquisadores já conduziram experimentos para entender como a oração afeta o organismo. Em alguns estudos foi observado que pacientes hospitalizados que recebiam orações apresentavam melhoras mais rápidas e taxas de recuperação superiores em comparação àqueles que não tinham essa prática em seu cotidiano. Ainda que a medicina tradicional relute em aceitar essa influência, a neurociência sugere que orações e cânticos religiosos podem alterar as ondas cerebrais, ativando regiões ligadas à sensação de bem-estar e promovendo equilíbrio hormonal. Durante a recitação do Salmo 133, por exemplo,
O ritmo das palavras e a intenção colocada nelas podem funcionar como um gatilho para que o corpo entre em um estado profundo de relaxamento, reduzindo os níveis de cortisol, hormônio relacionado ao estresse, e estimulando a liberação de endorfinas conhecidas por seus efeitos curativos. Mas será que isso explica todas as curas atribuídas a essa oração? Ou existe algo mais profundo e desconhecido por trás dessa prática? Outro fator intrigante é a relação entre vibração sonora e saúde. Alguns pesquisadores acreditam que certas frequências podem impactar diretamente as células do corpo, ajudando na regeneração de tecidos e na melhora do fluxo energético. Se considerarmos que o Salmo 133 é uma composição poética ritmada, poderíamos estar lidando com um tipo de frequência vibracional capaz de influenciar a biologia humana. Civilizações antigas já compreendiam que o som e a palavra tinham um poder transformador, sendo usados em rituais de cura há milhares de anos. Em algumas culturas, cânticos sagrados são entoados para restaurar a harmonia do corpo e da alma. Poderia o Salmo 133 ser um desses cânticos que ressoam em uma frequência especial, trazendo alívio para doenças e promovendo a cura? Ou estaríamos simplesmente testemunhando os efeitos da fé no processo de recuperação? O que parece inegável é que a espiritualidade desempenha um papel fundamental na saúde de muitas pessoas. Em momentos de fragilidade, a fé pode ser um fator decisivo para enfrentar desafios e manter a esperança viva. Isso explicaria por que tantos relatos de cura, associados ao Salmo 133, compartilham um elemento comum: a crença absoluta de que essa oração tem o poder de transformar realidades. Mas será que essa força vem exclusivamente da mente humana? Ou existe uma energia oculta que age além da compreensão científica? Se a oração realmente influencia a saúde, quais seriam os limites desse poder? Estaríamos apenas começando a desvendar um mistério muito maior, que conecta ciência e espiritualidade de uma forma que nunca imaginamos? À medida que continuamos explorando essa conexão entre a fé e a cura, surge uma questão inevitável. Será que a ciência um dia conseguirá provar, sem sombra de dúvida, que existe algo além da matéria? O Salmo 133 poderia ser a chave para esse enigma, ou permanecerá como um dos maiores mistérios da espiritualidade humana? Há algo de enigmático no poder das palavras, especialmente quando atravessam séculos e ainda ressoam na alma de quem as lê. O Salmo 133, por exemplo, é um desses textos que parecem carregar uma força invisível, capaz de unir corações e restaurar aquilo que foi quebrado. Mas o que há de tão especial nesses versículos? Muitos acreditam que ele não apenas promove a harmonia entre os irmãos, como também possui uma influência direta na saúde e no bem-estar. Há relatos de pessoas que, ao recitá-lo com fé, experimentaram curas inexplicáveis e sentiram uma paz que parecia vir de outro plano. Seria isso apenas coincidência ou estaríamos diante de algo maior? O fato é que, independentemente da crença de cada um, o Salmo 133 continua sendo um dos mais citados quando se busca equilíbrio espiritual. O que nos leva a uma pergunta intrigante: as palavras sagradas têm realmente o poder de transformar realidades, ou tudo não passa de um grande mistério?